Gente, eu comprei um livro novo. Esse aqui, ó. Fala Tarô Mitológico. Comprei num sebo. Mas aí, sabe que depois que eu comprei, eu fiquei pensando assim, será que eu fiz certo em comprar esse? Porque tem outro livro. Na verdade, tem vários livros. E eu não sei realmente se eu deveria ter comprado. E aí depois eu comprei esse pêndulo aqui, esse pêndulo de ametista. Esse pêndulo de ametista aqui eu também fiquei me perguntando depois, puta, será que eu fiz certo ter comprado ele? Porque tem tantos outros pra comprar também. Eu não sei. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui em mais um vídeo pra falar sobre um assunto que eu tenho pensado muito. Só uma coisa pra explicar pra vocês por que eu tenho gravado de boné. Porque se vocês não percebem, eu estou usando um fundo falso pra fazer a gravação. Por motivos técnicos. E como eu sou careca, o fundo fica comendo a minha cabeça. Então eu preciso usar um boné para a inteligência da gravação conseguir separar minha cabeça do resto, certo? Então vamos lá. Em algum momento aqui, vocês devem ter visto, acho que inclusive na chamada do vídeo, que hoje eu vou falar sobre a nossa insatisfação, a verdade sobre a nossa insatisfação. O que acontece? Esse é um assunto que vem me pegando muito, vem me aprofundando muito também. Já li livro, já estou no módulo da pós, inclusive, falando sobre isso, e me veio na cabeça falando, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. Por que a gente está sempre tão insatisfeito? Por que a gente sempre tem essa vontade de querer alguma coisa diferente? O que está acontecendo com a gente? Né? E é quando a gente começa a entender, a gente começa a se questionar. E a gente se questionando, a gente acaba melhorando o que precisa ser melhorado, certo? Então eu vou começar a montar, para variar, montei uma apresentaçãozinha aqui para a gente conversar. Eu vou falar sobre a nossa insatisfação e inclusive como é que o Reiki, né? Vocês sabem, o Reiki é minha base, como é que o Reiki consegue ajudar essa questão, beleza? Bom, então vamos lá. A verdade sobre a nossa insatisfação e como o Reiki pode ajudar. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Hoje a gente vive numa questão de insatisfação programada. Para a gente poder entender um pouco mais o que é insatisfação programada, eu tenho que primeiro entender o que é insatisfação. Insatisfação é aquela sensação de não saciedade, ou não estar contente com alguma coisa. É quando se você recebesse alguma coisa, mas dentro de você parece que você sabe que tem alguma coisa melhor que isso. Então você fala, eu tenho isso, mas eu poderia ter outro. Eu tô com isso, mas eu poderia estar de outro jeito. E aí a gente vive como se sempre tivesse faltando alguma coisa dentro da gente. Então, eu não tô satisfeito com o meu corpo, eu preciso mudar meu corpo. O meu carro já não é mais o carro do ano, então eu preciso mudar o carro do ano. O que eu vou conseguir agora? Eu nunca tô satisfeito com o que eu tenho. Aí, o que eu tenho que entender? A insatisfação, no macro, ela é positiva pra gente. O ser humano nasceu com essa questão da insatisfação para que ele possa buscar outras coisas e ser feliz. Então ele consegue fazer isso. Através da insatisfação, a gente consegue querer mais coisas, a gente consegue progredir e evoluir. Só que a gente tem que entender que os nossos sentimentos hoje, as nossas sensações, a nossa inteligência, ela está sendo minada e hackeada. Rodrigo, em que sentido? As redes sociais, acho que não é novidade para ninguém. A gente sabe que as redes sociais elas foram feitas para que a gente fique presa nelas. Já começa uma questão de que, olha, a rede social ela vem para mostrar pra gente o que os outros estão fazendo, o feed infinito é pra gente nunca sair dela. Quando você entra no TikTok, os algoritmos dela vão mergulhando cada vez mais no que você gosta, no que você quer ver, na sua bolha. Então a gente está sendo hoje bombardeado nas redes sociais de coisas que os outros estão fazendo, coisas que apenas que eu gosto. Então isso já mexe comigo. Isso é uma coisa que já mexe com a gente, já mexe com o nosso interior. Nossa mente ela já não funciona mais como deveria a partir do momento que a gente abre uma rede social. Por quê? Às vezes eu estou tranquilo na minha casa, eu abro o Instagram, eu abro o TikTok, eu abro o Facebook. E o que acontece? Eu já começo a me comparar. Às vezes eu tô bem como eu tô vendo na TV assistindo, aí vejo uma pessoa viajando. Primeira coisa que a gente pensa, puta, quando que eu vou viajar? E aí eu já começo a me cobrar por alguma coisa. Então as redes sociais, elas vão gerar na gente o que a gente chama de comparação padrão. Tá? O que é essa comparação padrão? É um sistema que ensina que estar satisfeito é estar parado. Estar satisfeito com o que a gente tem é não estar se mexendo. Então a gente começa a trabalhar demais, a gente começa a fazer coisas a mais para ter mais conquistas, certo?
Então, a primeira coisa, né, é compreender que a nossa insatisfação ela já vem sendo programada para isso. Então a gente já vem sendo bombardeado de coisas para que a gente se sinta insatisfeito. E aí vocês vão entender o porquê. Não tem uma mente diabólica por trás. A gente tem várias mentes diabólicas por trás. A gente tem um mercado por trás. O mercado que quer que você compre cada vez mais. E eles estão mexendo com a gente. Eles estão usando muito da neurociência para isso acontecer. Agora a gente vai mergulhar um pouquinho como é que funciona essa nossa insatisfação. Por que a gente se sente insatisfeito? Antigamente, quando você queria ler um livro, quando você queria ouvir uma música, você tinha que ir até a loja, você comprava o CD. Ou senão você tinha que ir até a Saraiva, por exemplo, você comprava o seu livro. Então você ia fisicamente, você tinha um limite, você tinha, claro, uma série de livros, mas você tinha um livro que você pegava e levava para casa, onde você tinha o seu tempo de ler. Então você pegava esse tempo para você e você fazia essa sua leitura. Eu não estou falando aqui, claro, eu não vou falar o que é melhor ou o que é pior, tá? Eu vou falar só a diferença na questão cultural mesmo que a gente tem. Então antigamente era diferente, eu tinha uma série de limites. Limites físicos, limites financeiros. Hoje a gente já perdeu esses limites. Hoje a gente já tem tudo na palma das nossas mãos. Então, por exemplo, eu tenho filmes ilimitados, então eu tenho Netflix, Disney Channel, eu tenho uma série de streaming, serviços de streamings que vão me oferecer constantemente mais coisa. E aí eu tenho também séries ilimitadas. Então assim, eu tenho filmes e séries, é o tempo inteiro, coisas o tempo inteiro. Nossa, eu tô vendo esse filme, puta, mas deve ter um filme melhor. Então eu tenho música ilimitada, séries ilimitadas, filmes ilimitados, tudo na palma da minha mão, o que é maravilhoso. Mas também é como se fosse uma coisa infinita. E aí a gente leva isso, quando a gente leva isso, a gente sai do meu universo, o universo Rodrigo, e a gente entra num universo que é o universo da sociedade, de eu com outras pessoas. Eu tenho até dates ilimitados. Ou seja, o que é o Tinder, por exemplo? É eu olhar pessoa por pessoa, vendo qual é a melhor das pessoas que mais vai se casar comigo, que mais vai ter um fit comigo. Então isso gera uma insatisfação. Eu dei um like numa pessoa, mas e se a outra pessoa for melhor? Eu tô vendo uma série, mas e se outra série for melhor? Ah, mas eu não penso assim. Você pode não pensar assim, mas você está sendo bombardeado desta informação constantemente. Então tem um plano de fundo dentro de você que vai pensar dessa forma. Pode não ser claro, pode não ser explícito, mas você está sendo constantemente bombardeado pelo seu meio, para que você se sinta insatisfeito. Sempre pensando, eu preciso de algo melhor, eu preciso de mais. Então essa sensação que a gente tem é que a gente está sempre perdendo alguma coisa. O que é isso? Hoje tem um nome, chama FOMO. É uma sigla em inglês que se chama Fear of Missing Out. E o que significa? Medo de perder alguma coisa, medo de estar por fora de alguma coisa. E essa insatisfação, esse medo de estar perdendo, tá todo mundo vendo aquela série, eu não vou ver. Eu não tenho Netflix, porque tá passando uma série X no Netflix, tá todo mundo comentando. Eu não vou pagar Netflix para ver? O que eu vou fazer? Então essa insatisfação ela começa a gerar ansiedade e a gente tem a sensação de a gente estar sempre em dívida com agora. Eu estou sempre em dívida com o que está acontecendo. O que é um absurdo. Eu não consigo me contentar com o que eu tenho. Eu fico sempre buscando algo melhor. Sempre alguém melhor pode aparecer. Sempre alguma coisa melhor pode acontecer. Isso, gente, não é uma coisa que é consciente nossa. Isso está sendo moldado no nosso subconsciente. Isso está sendo moldado dentro da nossa cabeça para que a gente se sinta dessa forma. Ou seja, sempre com aquela história de eu preciso de algo. Eu preciso de algo diferente. E aí, o que a neurociência vai dizer com relação a isso, né? A gente tem que entender uma coisa. O cérebro ele se programa rapidamente. A gente tem uma questão, que aí é uma questão muito positiva, que a gente se acostuma com as coisas. Por exemplo, a gente está numa situação que ela não é muito agradável. Meu cérebro não vai ficar sofrendo constantemente com isso. Ele se acostuma por um período até que eu consiga ter vontade de mudar. Então essa insatisfação ela é positiva. Por nosso cérebro se programar rapidamente, ele se programa tanto para o bem, para o bom, quanto para o que não é tão positivo para a gente. O cérebro ele tem essa capacidade, a gente tem essa flexibilidade. Então, quando a gente entra aqui na questão, aí falando agora, mergulhando na neurociência, a gente fala um pouquinho sobre a dopamina, que era um neurotransmissor. A dopamina ela vai ativar o nosso desejo.
E aí, o que é o desejo? A dopamina ela não é liberada no nosso corpo quando a gente conquista alguma coisa. Ela vem no prazer da expectativa. Então, eu fiz alguma coisa, aquilo tá para acontecer, então eu tenho essa expectativa, eu tenho o prazer que eu tenho nisso é liberado, envolvido pela dopamina. Então, a gente está num ciclo hoje de mercado e de rede social que vai mostrar pra gente tudo o que eu não tenho. Então, essa sensação de que agora eu preciso ter é o nosso cérebro buscando essa dopamina, esse prazer, que é a mesma coisa do vício, né? Quando a gente fala sobre drogas, substâncias químicas, a gente também está falando sobre a liberação de dopamina no nosso corpo, que é a sensação de bem-estar, ativa o nosso bem-estar, nosso desejo, para que a gente possa querer cada vez mais. É assim que a droga funciona. Então, a gente está vivendo nesse ciclo de mercado de rede social que vai sempre te falar tudo que você não tem. Tudo que eu não tenho está aqui na palma da minha mão para eu comprar, para eu ter. E aí vamos pensar, por exemplo, quantas vezes não aconteceu isso já com vocês? Aí, base, tá? Vocês comentam alguma coisa, ou vocês dão um like num videozinho que mostra um sofá, porque vocês acharam o sofá bonito, e eles começam a mostrar no Instagram todos os modelos de sofá que tem e que você não tem. Você não quer comprar esse sofá, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo. Então, e as propagandas hoje que a gente vê no Instagram, elas são feitas, elas estão sendo baseadas em coisas que a gente já via na TV. Então, elas são programadas para conquistar a gente, para ser engraçadinho, para ser bonitinho, que é o marketing, né? O marketing faz isso. Quem estuda marketing, quem é formado em marketing como eu, sabe muito bem como isso funciona. Então, a gente tem que entender que tudo que está sendo feito hoje está sendo feito para te convencer que você precisa daquilo ou precisa ser daquele jeito. Eu não vou entrar em questão sobre influenciadores, por exemplo. Por que é importante para o influenciador ter você na palma da mão dele? Isso é um outro assunto, mas é importante a gente falar aqui sobre esse lado, né? Que talvez a gente não esteja muito ligado, mas a gente precisa saber. O nosso cérebro ele se vicia no ciclo. Eu quero, aí eu tenho um estímulo, aí eu tenho uma recompensa curta e aí eu tenho um novo querer. Então vamos lá, eu quero alguma coisa e aí eu começo a buscar aquilo, eu recebo um estímulo de buscar aquilo, eu compro, recompensa. E aí eu tenho um novo querer porque já está me mostrando outras coisas relacionadas àquilo. Quantas vezes você não comprou, por exemplo, uma sandália ou você comprou uma jaqueta e você fala, nossa, por que eu comprei essa? Eu devia ter comprado aquela outra. Agora já foi, depois eu compro aquela. Né? É a nossa cabeça trabalhando isso. Quanto mais a gente deseja, mais a gente sente que ainda falta. Isso tudo eu estou falando aqui baseado em pesquisas científicas, baseado em questões socioculturais, e é como a gente está funcionando hoje. A gente saiu de um período que não existia redes sociais, a gente deu um salto muito grande para essa história das redes sociais, e com isso a gente tem muitas coisas que estão mudando dentro da nossa sociedade. Nós estamos completamente conectados. A gente saiu do mundo onde a gente tinha tudo privado para um mundo que a gente está sendo tudo mostrado. E você ver a vida dos outros te gera desejo, né? A insatisfação, conforme você vai mergulhando nessas informações, conforme você vai cada vez mais querendo as coisas, conforme você vai cada vez mais se envolvendo nessa questão de busca de dopamina, de transformação, de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, você vai buscando cada vez mais o querer, essa insatisfação ela vai se tornando crônica. E ela vai sendo impulsionada por estímulos constantes, que são as redes e os consumos. Né? Então eu tenho o Amazon que está aí oferecendo tudo o tempo inteiro, as lojas hoje são 24 horas, ou seja, eu consigo comprar tudo que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, quando eu quero. É assim, é tudo livre. E não está errado. O que eu quero dizer é que isso não está errado. É que a gente tem que ser consciente do que está acontecendo e por que isso está sendo mostrado para a gente. A gente está hoje na sociedade do consumo. A gente consome vídeo o tempo inteiro. A gente consome conteúdo o tempo inteiro. Para onde a gente está indo com tudo isso? Nem os cientistas sabem ainda. Bom, e aí o que eu queria deixar claro aqui, né? Eu vou até me aumentar um pouquinho aqui. Você está insatisfeito porque o mercado quer que você se sinta assim. Não é bom para o mercado que você se sinta bem com o que você tem. Senão você nunca vai comprar uma TV nova. Senão você nunca vai comprar aquele tablet que você queria. Eu já tenho, por que eu vou querer outro? Não é isso? Então é importante você saber disso.
Você está insatisfeito porque o mercado quer que você se sinta insatisfeito. Ele quer que você se sinta assim, ele quer que você queira cada vez mais. E aí a gente começa a falar aqui do caminho contrário. O que é o caminho contrário? Uma vez que a gente compreende, por que eu faço esses vídeos? Né? Para a gente ganhar consciência. Porque quando a gente não tem consciência, a gente age no automático. E hoje está quase todo mundo agindo no automático. Eu vejo o que uma pessoa faz, eu replico o que essa pessoa faz, eu nem pensei o porquê que eu estou fazendo isso. É porque aquela pessoa ela tem muita influência e se eu repetir o que ela está fazendo, eu também vou ter influência. Mas você quer influenciar pessoas para quê? Você quer que a vida delas melhore? Ou você quer que a sua vida melhore através da influência das outras pessoas? É hora da gente se perguntar isso também, né? O objetivo, então, é trazer vocês para uma reflexão. Qual que é o caminho contrário disso? Né? O caminho contrário da insatisfação não é a gente eliminar a insatisfação. É igual quando a gente está trabalhando com uma pessoa, por exemplo, que tem medo. O objetivo nunca é zerar o medo. Primeiro porque é impossível a gente zerar o medo. E segundo porque se você tentar zerar o medo é burrice. Por quê? Porque uma pessoa sem medo é uma pessoa sem limites. É uma pessoa que com certeza vai se machucar e possivelmente morrer. Porque ela não tem medo. O medo, ele nos refreia de fazer besteiras. Agora, o excesso de medo pode ser trabalhado. Então, para a gente combater o medo, a gente não combate o medo, a gente aumenta a coragem de uma pessoa. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui. Eu não posso tirar a insatisfação, não dá, é impossível retirar a insatisfação do ser humano. Até porque tem textos búdicos que falam, né, que a gente está aqui nessa terra para crescer, só que você crescer é você querer e querer é sofrer. Você querer as coisas é sofrer, né? O sofrimento está ligado ao querer. Dentro desse ensinamento, assim, já mostra que o ser humano está intrínseco à insatisfação. Só que a insatisfação programada, a insatisfação macro que a gente está vivendo, ela é muito prejudicial. Então, quando a gente começa a falar agora, já que eu até entrei nesse assunto, vamos explorar um pouquinho. A espiritualidade, ela vai convidar você ao agora. Que a presença hoje no nosso mundo, ela é muito rara. Você estar presente em algum lugar é muito raro, né? Você vai em alguma festa, você fala com pessoas, você logo entra no seu celular, você está sentado vendo TV, você está no seu celular, você não está ali presente fazendo o que você está fazendo. Você não está sentindo, você está lavando louça, você dificilmente você está sentindo a água fria na sua mão ou a água morna, tem gente que gosta de lavar com água morna, a água morna na sua mão, a temperatura da esponja, como isso te toca, como isso toca o seu corpo. A gente não vê isso, então a gente não está presente. Né? Hoje, tudo que a gente tem está puxando a nossa atenção, então as redes sociais puxam a nossa atenção. Depois reflete, quantas vezes você abre no seu Instagram por dia, né? Então a rede social está puxando a nossa atenção. O mercado também tira a nossa atenção, porque você precisa disso, você quer isso, você quer aquilo, né? E a gente é programado desde pequeno. Não sei se vocês lembram de uma propaganda que era do batom, e aí ficava assim, era muito explícito, né? A criança falando, compre batom, o seu filho merece batom. Vocês lembram disso? Essa propaganda do batom, ela é uma propaganda que mostra claramente o que está acontecendo e como a gente foi programado. Então quem é dos anos 80, anos 90 vai lembrar disso. Vai lembrar que a gente tinha propagandas que eram bizarras, tentando convencer a gente de coisas que a gente precisava e a gente não precisava. O mercado faz isso. Só que qual que era a diferença? Eu desligava a TV antigamente, eu ia embora. Aquilo às vezes ficava na minha cabeça, mas eu não era bombardeado o tempo inteiro. Hoje, a cada 2, 3 stories, eu tenho uma propaganda e às vezes é da mesma coisa. Então, eu sou bombardeado constantemente na palma da minha mão por um negócio que está no meu bolso o tempo inteiro, falando que eu preciso de uma coisa que eu não preciso. Então, eles vão te vender tudo o que falta. E essa ausência, ela é alimentada pela comparação. Qual que é a comparação? Aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Eu comparo constantemente a minha vida com a vida dos outros. Eu me comparo com um influenciador, porque esse influenciador malha bastante. Eu me comparo com meu amigo que está viajando e eu estou aqui em São Paulo. Eu me comparo porque eu estou em São Paulo, eu tenho um amigo meu que está feliz no interior. Eu falo, nossa, eu poderia estar isso. Eu poderia estar fazendo desse jeito. E aí eu paro de olhar para tudo que eu tenho. Eu paro de olhar para como eu estou me sentindo. Eu paro de sentir gratidão pelo que eu tenho e eu começo a reclamar. Essa é a diferença.
eu poderia estar desse jeito, eu poderia fazer isso, então eu não agradeço pelo que eu já tenho. E a gente sabe que a gratidão, quando você quer falar e comunicar com o universo, é uma das maiores coisas que a gente pode ter. É você agradecer o que você tem para que você possa ter força para buscar outras coisas, né? E aí a questão é, estar presente hoje é um ato revolucionário, e de fato é. Então, quando o tempo inteiro, né, no Instagram eu estou promovendo mindfulness, a meditação, o pensamento constante, o aqui, o agora, né? E o Reiki traz também muito disso, de você sentir o Reiki, de você se curar, de você melhorar. A gente está realmente fazendo uma revolução, a gente está mudando, a gente está indo contra o que a sociedade gostaria que a gente estivesse pensando, tá? E aí quando a gente entra com o Reiki efetivamente, ele vai nos conectar com o estado de ser, não de buscar. Tem uma fala das linhas espirituais, e o Reiki usa muito disso, é que ele fala, você tem tudo o que você precisa para começar o que você quer começar hoje. Então, o que isso significa? Eu posso querer, eu quero começar a construir alguma coisa, eu quero desenvolver alguma coisa, mas eu tenho tudo já agora. Eu não preciso de nada. Mas eu preciso de um microfone diferente. Eu preciso de uma luz diferente. Eu preciso de uma câmera diferente. Não, você não precisa, por hora você não precisa de nada. Você pode conquistar depois, mas por enquanto observa o que você já tem. Né? O Reiki, quando você está recebendo o Reiki, quando você está ali na maca ou está fazendo alto Reiki, ele vai ativar o seu sistema parasimpático. O que isso significa? O Reiki vai te trazer para um relaxamento profundo. Ele vai fazer com que você se conecte com a sua essência. Ele vai fazer com que você se desconecte das outras pessoas. Tem uma das falas que eu uso bastante durante uma sessão de Reiki ou de meditação, que é o seguinte: deixe o mundo funcionar sem você por alguns instantes, no momento que você está recebendo Reiki. Por quê? Para que você possa se desprender de tudo isso. E o Reiki depois, ele vem fazer com que a gente sinta que talvez não esteja faltando nada pra gente. Eu realmente estou feliz como eu estou agora. Isso não significa que eu não possa buscar alguma coisa. Isso não significa que eu não possa querer um aumento na minha empresa. Isso não significa que eu não possa querer uma casa maior. Isso não significa que eu possa querer mais clientes. Mas eu preciso entender que o que eu tenho hoje é bom para o que eu preciso agora, né? Ele vai trazer para a gente coerência entre o corpo, a mente e o agora. Ele vai trazer o nosso corpo ali relaxado, de corpo presente, a nossa mente se desligando do excesso de pensamento, excesso de tela, o volume de informação constante, conectando a gente com o agora. E como é que isso muda para a gente? Efetivamente, uma vez que você começa a se conectar com o seu eu, você começa a entender que o contentamento ele não é conformismo, né? Qual que é a diferença entre contentamento e conformismo? O conformismo eu falo, é isso que eu tenho? Essa bosta que eu tenho? Então beleza, fica desse jeito. O contentamento é, com isso que eu tenho eu estou feliz. E isso para mim é o suficiente. Nesta fase, eu posso querer em outras áreas da minha vida outras coisas, mas em uma área também posso estar já equilibrado. Né? Isso com o futuro pode mudar, a gente muda, mas é bom a gente entender e a gente estar feliz com o que a gente tem agora, nesse momento também. Né? E a gente fala que isso é uma força silenciosa, porque eu não preciso também ficar buscando em outras coisas, eu vou ganhando força. Então, se eu estou contente com o que eu tenho, eu mostro isso para as pessoas. Eu mostro isso por parecer, por usar o que eu tenho de uma forma inteligente. Né? A gente começa a trazer uma mudança real e sustentável. O que isso significa? Eu não preciso de mais. Eu preciso do que eu tenho e eu vou me transformando daqui para frente com o que eu tenho. Estar satisfeito, e você estar satisfeito é parar de correr para você poder escutar. Né? Você não vai ficar agora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você para de correr e você começa a se escutar. Você começa a ouvir o que eu realmente quero. O que a minha força interior realmente quer. Será que eu quero o tempo inteiro estar me conectando com as outras pessoas, mostrando o que elas estão fazendo? Ou eu preciso olhar para mim de uma outra forma, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais acolhedora, para eu ver realmente, será que eu preciso do que eu gostaria de comprar? Ou será que eu estou querendo porque eu estou vendo uma oportunidade dentro disso?
E aí você vai tomar uma decisão um pouco mais consciente. E o objetivo de tudo isso é trazer a paz. Porque a paz, ela é o oposto da insatisfação, não é a satisfação. Porque a paz de espírito você consegue. Eu falei para vocês, o objetivo não é buscar a satisfação. Porque o ser humano vai ter a insatisfação dentro dele, mas é você buscar a paz. Porque a paz vai trazer para você a inteligência de saber o que eu tenho, o que eu realmente estou precisando e como eu posso buscar o que eu realmente estou precisando com calma, não baseado no que os outros estão me oferecendo ou no que a sociedade, o mercado está demandando que eu use. Certo? Deixa eu só mudar a tela aqui rapidinho. E eu acho que é isso. Eu tentei trazer aqui para vocês essa questão que para mim é muito importante, por que a gente está tão insatisfeito. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa começar a desmistificar, sair um pouco do automático, no que a sociedade quer que a gente fique sentindo o tempo inteiro. Então o tempo inteiro todo mundo pedindo, todo mundo falando pra gente fazer isso, me siga, faça isso, faça aquilo, mas o que você quer fazer? Né? Será que você quer realmente o que você está querendo? Vamos pensar. Às vezes você quer e tá tudo bem também, às vezes você não quer. Mas a gente tem que sair, você tem que ter consciência de que a nossa insatisfação é uma insatisfação que está sendo programada para a gente sentir. É uma insatisfação que a gente está sendo bombardeado constantemente de informações para que a gente cada vez se sinta pior como a gente é. A gente tem que ir para o caminho oposto. A gente tem que se sentir melhor como a gente é, feliz com o que a gente tem e buscar sempre se fortalecer por dentro, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras e tenha uma vida muito melhor. Que esse é o objetivo do vídeo que eu estou trazendo para vocês. É que vocês tenham uma vida cada vez melhor, cada vez mais completa e cada vez mais feliz. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau.